Vamos conversar agora sobre a relação energia elétrica versus consumo de gás em casa. A gente já trouxe esse assunto aqui para o estúdio, mas como ele pode ser melhor, né, abordado até para trazer mais dicas para você de economia também, a gente trouxe novamente aqui no estúdio o Marco Souto, que é especialista em eficiência energética. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rê. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Você que explica tão bem, né? Você dá aulas para a gente aí de como economizar energia, o gás e várias perguntas surgiram no dia que você esteve aqui. Então vamos esticar um pouco o assunto, né? Sim. Afinal de contas, nada mudou para melhor desde a última vez que você esteve aqui. Só aumentou. Só aumentou. Tanto gás, a energia, a gente continua, né, na bandeira... Continuamos na escassez hídrica. Na escassez hídrica, a pior bandeira que tem. E o gás teve 3 aumentos seguidos, né? Ele aumentou demais. Eu tenho números aqui, inclusive, que mostram. Dá uma olhada, gente. Ó, segundo os dados mais recentes do IBGE, a energia elétrica acumula alta de mais de 20% nos últimos 12 meses. Já o botijão de gás, a elevação é maior ainda, quase 30%. Tá? E aí ele está variando entre um preço médio de R$ 93,34 com um máximo de R$ 130 de acordo com a região. Quer dizer, está praticamente proibitivo, dependendo da renda da família, né, da demanda. Então a gente precisa dessas dicas mesmo para o dia a dia tentar ser um pouco mais econômico. Bom, vendo que o gás está tão caro e a eletricidade também, na relação, quem ganha? Quem é o mais econômico aí dessa história? Então, aí é brava a briga. E agora? É assim... O mais econômico dos dois hoje está sendo a eletricidade, porque os equipamentos elétricos eles conseguem ser mais eficientes que o gás. Então não tem como você fugir. Você tem que ir para o elétrico, porque o gás ele ainda é ineficiente. Não tem muito o que fazer, né? A não ser é um queimador. É a mesma coisa que se fazia num fogão a lenha. Você bota fogo, o fogo vai esquentar o alimento. Alguma coisa tem que alimentar esse fogo. Exatamente, que no nosso caso é o gás. E aí vai ser gasto, vai ter uma queima, vai ser gasto. Tá. Enquanto, por exemplo, no elétrico, os equipamentos, eles vêm sempre evoluindo, sempre deixando mais eficientes. Por isso que acaba sendo mais eficiente, por exemplo, o fogão por indução ou outros equipamentos elétricos. A gente tem uma tabelinha, vamos colocar agora até para o pessoal em casa entender um pouco mais, o tempo de consumo de um e o tempo de consumo de outro pra gente. Bom, eu não enxergo mais nem com binóculo aqui. Deixa eu chegar mais perto para poder falar para vocês. Olha só, o comparativo de consumo para 60 minutos. O GLP, gás de botijão, você vai gastar em 60 minutos R$ 1,80. O gás encanado, você vai gastar R$ 2,25. Me surpreendeu saber que o gás encanado é mais caro que o de botijão, tá? E o elétrico, se você usar 60 minutos da eletricidade, por exemplo, uma fritadeira como aquela fritadeira elétrica, que tá escrito air fryer, aí tudo bem, não tem problema, tá? Ou de indução, R$ 1,05. Quer dizer, é uma diferença importante, que no final do mês acaba trazendo, né, uma economia interessante, né, Marcos? Sim, é uma diferença considerável. E nesse caso, exatamente, eu fiz o cálculo de uma refeição. Tá. Então isso daí é um arroz, feijão e peixe frito. Tá. Um cálculo simples de uma refeição que fazemos em 60 minutos, utilizando só uma boca de gás, porque a gente precisa ter um tempo linear. Se a gente pensar, então, 2 refeições por dia, 30 dias por mês. Exatamente. 365 no ano. No ano, e esse número ele só cresce. E a tendência é crescer mais e mais. Então, nesse momento, a avaliação do que fazer e como fazer faz toda a diferença. Tá. Por quê? Porque, por exemplo, você perguntou, mas o gás natural, né, o gás encanado, ele é mais caro. Ele só não é mais caro como ele é mais ineficiente. Ele queima menos. É mesmo? Que o GLP. Porque Sim. ele é mais diluído, podemos dizer assim ou não? Não, por causa da formatação química dele. A formação química dele faz com que ele seja menos eficiente. Olha ele tenha só. menos poder calorífico. Tá. Então você precisa gastar mais gás natural para conseguir a mesma temperatura que o GLP. Então, além dele ser mais caro, a gente precisa usar mais, quer dizer, nesse cálculo eu considerei ele sendo mais caro e usando mais. É a ineficiência. A gente considera o valor inteiro para conseguirmos comparar custos. Agora, uma pergunta, assim, que eu não sei se a gente vai conseguir dar essa resposta, mas a gente tem capacidade energética para, caso as pessoas realmente entendam o quanto a energia hoje está valendo a pena, a gente já está no momento de escassez hídrica, de geração de energia, né, mais complicada. Se de repente todo mundo fizer essa substituição, a gente pode entrar num colapso energético? A melhor resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque assim, o horário que nós fazemos as nossas refeições principais, o almoço nós vamos começar a fazer pelas 11 da manhã, vai até a 1 da tarde, por exemplo. E o jantar, que vai ali das 6 às 8 horas da noite, são os 2 horários que a gente tem
a rede livre. A rede não está tão pesada. Hoje, a rede elétrica brasileira, ela fica pesada das 2 às 4 da tarde por causa dos equipamentos de ar-condicionado ligado no fim da tarde, que é quando ele gasta mais. Equipamentos de ar-condicionado, mais a indústria, mais tudo aquilo, é quando pesa mais. Então, no horário tanto do almoço quanto da janta, a rede está mais livre. Então, não pesa. A energia, ela não vem numa bateria que ela é acumulativa. Você joga ela no fio, ela vai queimando. É como na casa da gente. Se a gente ligar todos os ar-condicionados, quem tem, ou todo o chuveiro elétrico de uma vez, de repente pode ser que o sistema caia. Não suporte. Não suporte todo mundo usando ao mesmo tempo. Exatamente. Ele não suporta essa potência instalada que nós chamamos, que é tudo ligado ao mesmo tempo. Ele não suporta e provavelmente vai desligar. Vai cair disjuntor, vai desligar a sua rede geral. Então isso daí é normal. A mesma coisa acontece nos equipamentos, na nossa rede elétrica. O que acontece? Se ligarmos tudo ao mesmo tempo, cai. E esse é o problema da escassez hídrica. Vamos falar agora para aquelas pessoas que moram em condomínios e tem o aquecimento a gás da água, né, do chuveiro. Que além de caro, como você está colocando aqui agora, muitas vezes está regulado de um jeito em que a pessoa está gastando muito mais, sendo que ela... vou botar 60 de uma vez, porque eu quero que esquente rapidinho. Só que aí está entrando água fria junto, quer dizer, a pessoa está gastando mais gás. Explica de um jeito bem didático para o pessoal colocar uma temperatura legal ali e não gastar tanto. Imagina que o seu aquecedor fica na lavanderia e o seu banheiro fica a 3 metros da lavanderia. Lá na lavanderia você coloca o seu aquecedor a 45 graus, porque você gosta de uma água quente. Aí na hora que você chega no seu chuveiro, que você liga, você põe a mão, você queima, você abre logo o frio. O que acontece? Você esquentou a 3 metros, 4 metros dali para esfriar. Então você está fazendo o quê? Você está gastando gás sem necessidade nenhuma. Não faz sentido nenhum. Nenhum. O melhor é botar o quê? Coloca lá, agora nós vamos começar a entrar no verão, coloca 36, 37, 38 graus. Um pouquinho mais frio, como no dia de hoje. 42 graus é o suficiente para você só precisar ligar a água quente. É a temperatura que o corpo aguenta, inclusive. Exatamente. Mais que isso vai queimar, né? Mais que isso vai queimar. E aí não adianta. Por isso que você mistura água fria. Então a gente tem que ter essa linha de raciocínio assim, gente, eu vou esquentar para esfriar ali. Será que vale a pena? Não vale a pena esquentar. Então é melhor deixar frio ou vamos deixar uma temperatura agradável. De 36 nos dias mais quentes até no máximo 42 é o suficiente. E faça o teste em casa, abaixa até 30% a conta de energia, a conta de gás, só fazendo essa mudança. Só fazendo isso? Só essa mudança. 30%? 30%. E tem gente que usa o gás no máximo a 50 graus, chega a diminuir 65%. Nossa, gente, é muita diferença. Vamos fazer isso. É como a gente regularia, por exemplo, o chuveiro elétrico, né? Se você coloca no verão, no inverno, você vai diminuir a temperatura de acordo com a estação do ano que você tá. Agora, no caso de quem só tem o chuveiro elétrico em casa, por exemplo, vale a pena deixar, em vez de na temperatura mais alta, deixar no médio e abrir menos o chuveiro para a água esquentar mais? Ou você está trazendo o mesmo consumo de energia para fazer o chuveiro chegar naquela temperatura agradável para o seu corpo? Não, se o seu chuveiro elétrico, essa daí é uma ótima dica. Você faz o quê? Você antecipa um pouco o banho, toma ele um pouquinho mais cedo, podendo utilizar ele, ao invés de usar lá no inverno, deixar ele ali no outono, no morno, e abre menos, assim a água vai esquentar mais e como está mais quente, você suporta a água só um pouquinho mais quente. E aí você consegue tomar o banho sossegado e economizando. Então a gente pode dizer, concluindo hoje, que o gás, principalmente o encanado, nos condomínios as pessoas têm essa possibilidade de desativar esse sistema e colocar o chuveiro elétrico. Isso é vantajoso nos dias de hoje? Hoje é, mas o que acontece? Alguns condomínios, eles não prevêem chuveiro elétrico. Então o que acontece? Não tem ligação, não suporta. Não tem capacidade para isso. Não suporta, então eles não conseguem. O negócio é começar a cuidar do gás. Tá, então não tem opção, o negócio é fazer aquela regulagem que você acabou de ensinar pra gente, que pode fazer toda a diferença, tá bom? Vamos voltar então, que tem bastante pergunta aqui, o pessoal com bastante dúvida. Vamos começar pela Janaína, que quer saber, Marco, qual é o horário de pico de energia aqui em São Paulo? Então, o horário de pico de energia de consumo vai estar sempre entre 2, 4 e meia, vamos estourar 5 horas, tá? Horário de pico de consumo, o que não tem nada a ver com custo. Tá. O consumo residencial, ele não tem horário de pico, o industrial tem. Aí o industrial, a partir das 5 até as 9 horas, tem que tirar o pé. A gente está pagando caro o dia inteiro. Na verdade, estamos pagando caro o dia inteiro. Tá bom. O Rodrigo quer saber o seguinte, eu moro em Campina Grande, consequentemente faz mais calor aqui. O gela-água consome mais que o refrigerador? Ele quer saber também se congelar garrafas d'água ou usar o garrafão térmico seria uma saída. Ô, Rodrigo, uma ótima saída é congelar. E o pessoal não comenta disso.
Quando você congela a água, o que você faz? No começo, essa água, enquanto ainda está em estado líquido, ela acaba tirando um pouco a temperatura do congelador, mas quando ela congela, ela ajuda a resfriar o resto. Então, congelar é uma ótima saída. E o gela-água gasta mais até que uma geladeira. O gela-água vai gastar até, como você está em Campina Grande, temperatura externa é muito grande, nós vamos falar que esse gela-água vai gastar R$50, R$60 por mês. Enquanto a sua geladeira, se for uma geladeira mais moderna, vai gastar 40. Que coisa, né? A dimensão desse país a gente não tem noção, né? Não. Quando que aqui em São Paulo a gente ouviu falar tal de gela-água? Pelo menos aqui a gente só esquenta a água. Pelo menos pra mim, friorenta pra Juju. Olha só a Déia Lopes dando uma dica pra gente aqui. Inclusive é uma coisa que a gente fez em casa, pra quem tem condições de fazer esse investimento, que é a longo prazo, eu não sei se a médio a gente já consegue pagar, claro que depende também do consumo de cada um, né? O investimento que tem na casa dela são as placas solares para chuveiros e torneiras, que pra elas ali tem uma redução bem significativa. A placa solar para aquecimento de água é fenomenal, é necessário, vamos dizer assim. E se você aproveita que você, quando tem um aquecimento, você precisa ter um complemento de aquecimento, porque às vezes está nublado, não esquenta. Aí você coloca um sistema elétrico e aí usa a placa solar para geração de energia, que é outra placa, é perfeito. Nós estamos falando em duas soluções que dão um retorno sobre o investimento juntas de 36 meses. 36 meses você paga o seu investimento? Com a placa solar para geração de energia, mais a água. É 36 mesmo? meses. Olha que espetáculo. Para geração de energia a gente ainda não tem. Eu achei que fosse caríssimo. Foi. Primeiro projeto Melhorou? que eu fiz, primeiro projeto que eu fiz para geração de energia, o retorno sobre o investimento era 50 anos. O último que eu fiz ontem, 31 meses. E não tinha uma história que você tinha que vender um pouco de energia ou doar um pouco de energia gerada na sua casa? Isso daí é compensação por causa da tarifação, tudo isso daí já é contemplado no projeto. Ai, que legal, gente! Vale muito a pena. Vale muito a pena, então. Que bom. Olha aí. Infelizmente não deu pra gente atender a todo mundo hoje de novo, mas a gente conseguiu, né, tirar aí a maior parte das dúvidas, mas claro que fica super aberto o espaço para você voltar, porque esse assunto realmente ele não se esgota, né? E quando a gente fala em economia, estamos todos no mesmo barco, todos precisando saber dessas dicas, né? Para deixar nosso dia a dia mais econômico, tá bom? Obrigada mais uma vez, meu querido. Marco, é você que cozinha na sua casa? Não. Não? Eu cozinho um bom miojo. Sou 3 bom. minutinhos tá resolvido, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que quem cozinha na sua casa já tem todas essas dicas aqui, porque você conhece bastante desse assunto, né? Mas a gente fez um VT especial, a Silvia Branconaro vai trazer pra gente agora várias dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia para economizar e muito, caso você tenha necessidade, de repente, ou exclusiva ou parte dela, de usar o fogão e usar o gás de cozinha. Vamos rodar. Oi, Rê! Oi, Leão! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui dar algumas dicas para vocês de como economizar tempo, energia, gás, que aliás o gás tá custando o olho da cara, né? Todo mundo já sabe que eu mexo muito com micro-ondas. Muita gente tem dificuldade em cozimento de tempo, por exemplo, na panela, legumes. Eu priorizo sempre os legumes no micro-ondas. Por quê? Porque eu uso saquinho, levo para o micro e ele vai acelerar esse cozimento e não vai perder tantas propriedades. Uma dica muito boa para vocês em relação a grão, que o grão eu já não costumo cozinhar no micro, eu cozinho em panela, eu deixo eles de molho na água de um dia para o outro. Coloque uma colherzinha de bicarbonato de sódio, por exemplo, nos grãos que você considera mais duros, que além de ele neutralizar os gases, ele acaba acelerando o processo de cozimento. E olha como uma dica ajuda muito a gente. Coloque a água numa panela, deixa essa água já ferver no fogo e põe na panela com a água bem quente. Fechou a pressão? Conta 10 minutos e desliga o seu fogo. Não deixa cozinhar o tempo todo com o fogo ligado. A panela continua ali com a pressão. Mais 10 minutos ele sai no ponto para você já começar a engrossar o seu caldo depois. Quer também fazer, por exemplo, um macarrão muito mais rápido? Você vai também colocar a água no fogo alto. Não fique cozinhando no fogo baixo, que é muito mais tempo de gás. Põe no fogo alto. Água, ferveu, coloca o seu macarrão, desliga o fogo, tampe a panela e deixa ele lá que ele termina o cozimento, seguindo as instruções do fabricante.
Se você quiser também colocar um legume, por exemplo, numa panela que tem esses furinhos, olha, como se fosse um escorredor, você não tem uma dessa, pode ser um escorredor. Tá cozinhando alguma coisa que tem água? Já coloca os seus legumes aqui, ó, encaixou na panela, desliga o fogo e tampa. Dali um tempinho, quando você for olhar, já tá tudo no ponto, sem precisar ficar com aquele fogão ligado e queimando um gás danado. Se planeja, faça marmitinhas quando você estiver cozinhando, deixa congelado que você já vai ter um cardápio muito mais rápido, rico e com custo menor. Eu espero que tenha ajudado cada dica que eu passei para vocês. Coloque em prática e boa sorte para todos nós. Nossa, pra coroar esse VT, essa imagem desse feijão a essa hora, hein, Silvia? Meu Deus, que delícia! Obrigada pelas dicas, Silvia. Você arrasa, sua maravilhosa. Essa dica do congelado, inclusive, cozinhar tudo de uma vez e congelar, é uma coisa que a esposa do Marco faz. Ele tava contando pra mim aqui. Super boa, também funciona e economiza muito. Obrigada, Silvia. @Silvia Branconaro lá no Instagram pra você seguir. Lembrando que esta maravilhosa está no Cozinha Amiga às segundas-feiras, às 1h30, tá bom? E ao longo da semana, outros maravilhosos dando dicas lindas por ali. Obrigada, Marco, mais uma vez, viu? Pela sua presença aqui, pelas dicas. Vou deixar também o seu contato, o Marco Souto, que é especialista em eficiência energética. Você quer deixar pra gente um Instagram, um e-mail? Meu Instagram é tá aqui. Perdão, não tinha visto. Pode falar, por favor. @mais que eficiência. Então, o arroba é mais que eficiência. Só seguir lá no Instagram, lá tem tudo. Mais que eficiência, com que o E mesmo, né? Isso. @mais que eficiência, para você seguir agora e bater um papo com o Marco lá também. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Muito bom. Excelente, né?